Alunos de Teoria Geral do Processo, professora Sheila Mara, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui via Home Office, sessão 2.2, Princípios do Processo, parte 2. Hoje, 26 de março, quinta-feira. Vamos dar continuidade então. Vamos agora para princípio da duração razoável do processo. Olha só, o que é essa tal de duração razoável do processo? Pensa comigo, a partir do momento que nós distribuímos a nossa petição inicial, provocamos o juiz, você já aprendeu o que é isso? Será que esse processo tem um tempo para ele terminar? Será que a lei determina, a partir do momento que eu distribuo a petição inicial, seja eletrônico, seja virtual, será que existe um prazo, um tempo para que esse processo termine? Há muito tempo se discute isso. Há muito tempo os doutrinadores se debruçam sobre este tema, porque da mesma forma que os litígios não podem ficar sem resolução por conta de uma possibilidade de nós entrarmos num caos social, também não há razão para que um litígio fique dentro do Poder Judiciário uma eternidade sem que haja as suas resoluções. Então não é de hoje que se discute qual é o tempo, qual é a durabilidade aceitável, a duração aceitável que um processo possa então permanecer no Poder Judiciário sem a sua resolução. Nós tivemos então, somente em 1992, a ratificação de uma convenção que foi feita lá em São José da Costa Rica, chamada então de Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que foi ratificada no Brasil então em 1992. Essa convenção, chamada de Pacto de São José da Costa Rica, ela determinou então alguns critérios para que nós tivéssemos parâmetros para determinar qual é a durabilidade razoável de um processo dentro dos trâmites ali do Poder Judiciário. E aí, como a Constituição Federal recepcionou essa convenção americana lá do Pacto de São José da Costa Rica, hoje nós temos então o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que diz o seguinte: no âmbito judicial e administrativo são assegurados a todos a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Agora, com o novo CPC, o artigo 4º do novo CPC diz assim: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Muito bem, professora, continuo sem entender nada, porque mesmo a Constituição e agora com esse novo Código de 2015, não está claro, não está explícito qual o tempo da durabilidade desse processo. Afinal, esse processo vai perdurar por meses, por anos? Por quanto tempo esse processo vai perdurar dentro do Poder Judiciário? Na verdade, o que a Constituição e agora o que o CPC novo estabeleceu para a gente foram critérios. Nós temos 3 critérios, na verdade 4 critérios, que vão determinar por quanto tempo o nosso processo poderá ficar dentro do Poder Judiciário e nós aceitaríamos ou vamos entender que essa durabilidade é razoável, essa durabilidade é aceitável. Quais são esses critérios? Primeiro, eu vou analisar qual é a complexidade do assunto que nós estamos litigando. Do que se trata o nosso litígio? Nosso litígio é algo simples? É algo tranquilo de ser resolvido? Nós estamos discutindo sobre o quê? Por exemplo, um divórcio onde o casal não tem filhos, não tem bens, é tranquilo? Tá fácil de se resolver? Esse casal está em concordância? Bom, o assunto é extremamente fácil de ser resolvido, não tem complexidade.
Concorda que esse processo rapidamente será resolvido? Agora, nós estamos tratando de um acidente Go Legacy? Nós estamos tratando do acidente da TAM? Quantos mortos naquele acidente da TAM? Entende que a complexidade desse assunto é muito grande? Ah, me lembrei agora. Lembra da barragem lá de Mariana? Quantos mortos ali? Lembra? E a complexidade deste assunto? Quanto tempo o juiz vai se debruçar sobre este assunto? Consegue entender a complexidade disso daí? Então, quanto mais complexo o assunto, mais tempo esse processo vai ficar no judiciário, porque demanda tanto às partes, aos advogados, ao juiz, ao Ministério Público, uma maior atenção, um maior cuidado. Então, é perfeitamente possível, aceitável que esse processo vai ficar muito mais tempo lá dentro. Segunda situação, qual é o comportamento, ou como está acontecendo o comportamento das partes e de seus advogados? As partes estão atuando como devem atuar e seus advogados também? Por exemplo, a parte precisa pagar custas, precisa pagar alguma taxa, precisa pagar algum perito. A parte não tem dinheiro. Se a parte não tem dinheiro e não paga o que precisa ser pago, como é que esse processo vai caminhar? O processo não caminha, o processo vai ficar parado, entende? E aí o cliente vem sobre nós, advogados, e diz: o processo não anda, o processo não sai do lugar. Claro, se a parte não faz o que tem que ser feito, como é que esse processo vai caminhar? Não é mesmo? Terceiro critério, qual é e como está sendo? A atuação do órgão jurisdicional. Lembra que falamos na aula anterior a respeito do princípio do impulso oficial? Lembra que eu te disse que nós temos a chave que solta o juiz? Tiramos o juiz da inércia e colocamos o juiz para a sua atividade ativa? Agora, qual é a posição ativa do juiz? Esse juiz é aquele que chega para trabalhar e aí ele fica a vida inteira tomando um cafezinho, conversando com um, conversando com o outro? Ou ele é aquele juiz que de fato coloca esse processo para caminhar e esse processo rapidamente tem a sua resolução? Então, tem juízes que você sabe, o processo é distribuído e rapidamente o processo se resolve, porque o juiz é uma máquina, né? O juiz é violento, rápido. Agora, tem juízes que são lentos, são demorados. Desculpe, queridos, eu não estou falando do seu parente, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando da atuação do Poder Judiciário como um todo. Nós temos bons e maus profissionais em toda a profissão, não é mesmo? E nós temos agora um quarto critério a ser analisado, que é o critério principalmente aqui no Brasil, o critério da estrutura do Poder Judiciário. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, mas se você pegar a partir do artigo 102 da Constituição Federal, você vai verificar como é estruturado o nosso Poder Judiciário e você vai ver como é complexo o nosso Poder Judiciário. E aí essa complexidade do nosso Poder Judiciário às vezes nos atrapalha muito, né? A possibilidade que nós temos de recursos complica a nossa atuação jurisdicional, fazendo com que o nosso processo demore demais para terminar, ok? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento de todos esses critérios, eu consigo então entender com profundidade esse princípio da duração razoável do processo. O artigo 115, o artigo 117 e o artigo 125 da Constituição Federal, eles ganharam novos parágrafos e eles estão proporcionando a partir de agora para a gente a descentralização de tribunais regionais, adoção de súmulas vinculantes e o que é mais importante, e funciona muito bem, as justiças itinerantes. Não é? E isso facilitou ainda mais para nós essa duração menor do processo e a entrega efetiva das resoluções do litígio, né? A satisfação do cliente, e isso tranquiliza a sociedade, ok? Nós vamos terminar por aqui por enquanto, daqui a pouquinho nós retornaremos com a continuidade nas nossas aulas. Até mais!